eu sou a Doris. Na verdade, eu digo sempre, né, a maneira de apresentar, nós somos uma família que amamos a Jesus de todo o coração e o nosso desejo é servi-lo e aprender a fazer a vontade dele. Então, eu sou a esposa do Elevon, mãe do Enzo, de 17 anos, e mãe da Valentina, de 10 anos. Eu confesso que quando o Roberto disse decreto dominical, eu falei: uau, eu nunca ouvi uma pregação, nenhuma palestra sobre este assunto. Então, na verdade, o que eu vou falar para vocês de uma maneira rápida, talvez eu nem precise dos 40 minutos, não serão as minhas palavras. É somente o que está na Bíblia e no dom profético, o que Deus nos deixou sobre isso. Mas é um assunto que gera medo no nosso coração, não é verdade? E eu gostaria de começar pedindo que onde você estiver, abra sua Bíblia em Salmo 62, porque eu acredito, creio, amo muito esse salmo, que nós precisamos agora ter essa certeza, né? Saber em quem nós esperamos, para que nos momentos mais difíceis, se você pensa que você já passou por algum momento muito difícil, ou que você está passando pelo momento mais difícil da sua vida, Deus diz que esses serão os momentos mais difíceis do povo de Deus, e que nós vamos precisar dele de uma forma grandiosa. Então, eu gostaria que, mais uma vez, você fechasse os seus olhos. Nós vamos pedir a presença de Deus aqui conosco. Bondoso Deus e amado Pai que estás nos céus. Nós vamos falar sobre um assunto que eu nunca ouvi alguém falar. Mas nós não vamos falar sobre o que a Doris estudou. Nós vamos falar sobre o que o Senhor nos deixou. Muitos textos serão lidos, mas é a sua palavra sendo aberta e sendo falada. E que este assunto não nos traga nenhum medo, mas um consolo de que o Senhor em breve voltará, e nós o veremos face a face. Permanece conosco, que teu Santo Espírito fale através das minhas palavras, é o que eu te peço por Jesus, amém. Então, o Salmo 62, ele diz assim: verdadeiramente a minha alma espera em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação, ele é a minha defesa, e eu não serei abalado. E eu creio verdadeiramente nesse salmo, e eu creio que nós precisamos nos apegar a Deus de uma forma tão grandiosa, que a gente tenha essa certeza, que nós não seremos abalados, apesar dos pesares. Ao estudar esse assunto, ao ler este assunto, né, eu novamente pude refletir sobre o amor grandioso de Deus, ao nos deixar todos estes acontecimentos. Deus nos deixou escrito cada etapa do que aconteceria nesses últimos dias. Na verdade, durante toda a história, a gente vê o que Deus deixou para a gente, profecias sendo cumpridas, então, que antecedem a sua volta, né? Momentos difíceis nos aguardam, como eu falei, mas a gente precisa ter a certeza de que Jesus estará conosco e que a felicidade final, que será recompensada pela presença por toda a eternidade, valerá a pena qualquer dificuldade que nós tenhamos que passar. Eu gostaria também que você abrisse a Bíblia em Apocalipse 14, 12. Aqui nos fala que aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja remanescente, ela terá que passar por grandes aflições. Mas neste verso, Deus nos diz que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, eles vão sentir a ira do dragão de uma maneira grandiosa, como a nossa mente ela não pode imaginar. Eu e você não conseguimos imaginar pelo que nós vamos passar. Mas nós podemos ter a certeza de que Cristo estará protegendo o remanescente, aquele que foi fiel em guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus, a fé em Jesus também. A principal, diz o Espírito de Profecia, que a principal preocupação do inimigo é silenciar, diz ele, essa seita, guardadores do Santo Sábado. O inimigo, ele tem um ódio mortal contra o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos, aquele que guarda o sábado. E aí eu vejo a importância da gente aprender hoje como que Deus deseja que nós honremos o Santo Sábado. Como que você tem guardado o sábado de Deus para que você consiga ser fiel nesses últimos dias? E é desígnio do inimigo fazer com que este povo seja exterminado da terra.
E eu queria rever rapidamente com você os acontecimentos. Muitos deles eu vi que já o assunto já correu aqui. A gente não espera que eles aconteçam isoladamente, eles acontecem, a grande maioria, simultaneamente, e eu acredito que muitos deles já estão acontecendo. Então a gente começa com reavivamento e reforma. Eles estão numa sequência, mas eles acontecem juntos, e eu acredito que nós já estamos recebendo, já tem grande parte do povo de Deus vivendo o reavivamento e a reforma, porque eles precisam andar juntos. Aí vem chuva serôdia, alto clamor, acontecendo tudo simultaneamente. E eu acredito que gotinhas já da chuva serôdia estão caindo. E que esse seja o nosso desejo, né? Que ela caia sobre a gente, que Deus possa nos usar para sermos testemunhas vivas. Alto clamor, sacudidura, selamento, o decreto dominical, enganos satânicos que serão terríveis, né? Tempo de angústia prévio, o qual eu falarei rapidamente agora. O que vai acontecer neste tempo? O fim do tempo da graça, onde aqui dentro está o decreto, né? O tempo de angústia, 7 pragas, angústia de Jacó e o decreto de morte. E aí a gente vem com o livramento e a volta de Jesus. E ao analisar isso, você precisa perceber o grande amor de Deus por mim e por você, a nos deixar o que nós devemos passar nesses últimos dias, o que nós devemos estar vivendo para que a gente passe e sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu queria falar um pouquinho, de uma maneira rápida, durante toda a história onde o povo de Deus tentou servir a Deus verdadeiramente, houveram mártires. E Deus nos diz que nesses últimos dias ainda acontecerá isso. Ainda haverá um povo que terá que dar a vida por Cristo Jesus. E no nosso lar, nós costumamos conversar muito sobre isso. A gente tem um filho de 17 anos, uma menina de 10, como eu contei para vocês, e nós conversamos com eles frequentemente. Nós colocamos para eles o que vai acontecer e explicamos para eles que talvez alguns de nós teremos que dar a vida por Cristo. E só dará a vida por Cristo aquele que aprendeu a viver. A gente só vai morrer por Jesus se a gente aprendeu a viver agora. E nós conversamos muito sobre isso, e muitas vezes lágrimas correm do rostinho da minha filha, quando a gente diz para ela: "Filha, você precisa estar tão ligada a Jesus agora, que você não vai negar a Cristo. Se o papai ou a mamãe tiverem que morrer, você não vai negar a Cristo de forma alguma. Se você tiver que dar a vida por Cristo, você não vai negar a Cristo". E a minha pergunta para você é: você tem ensinado seus filhos a amarem tanto a Jesus que eles estejam dispostos a dar a vida por Jesus? Nesses últimos dias eu ouvi 2 histórias que me marcaram profundamente de mártires. A gente tem durante toda a história dos valdenses, o que aconteceu com eles, o quanto eles foram perseguidos. A história dos valdenses é uma das que mais me tocam, assim, no sentido do povo de Deus, né, de um povo que ensinava os seus filhos, se despedia, aquelas mães se despediam dos filhos para nunca mais, com a certeza de que elas não os veriam mais. E eu fico pensando o quanto nós estamos aprendendo isso, o quanto nós estamos vivendo isso com os nossos filhos, com a nossa família, porque realmente, como povo de Deus, eu não tenho visto isso. Eu não tenho visto nós conversarmos sobre isso, sobre esse tempo que nós vamos passar e que talvez a minha e a sua família terão que ser entregues a Jesus por amor a Ele. E uma das histórias que eu vi é de uma família valdense que a companhia romana os pegou e eles foram torturados, pai e filhos. O pai foi torturado e algo que a gente não pode imaginar. Quando eu paro para pensar ou leio, meu filho gosta muito de ler história dos mártires e conta algumas histórias, eu não consigo imaginar que era feito tanta crueldade. E eu imagino que elas serão intensificadas nesses últimos dias, porque Satanás ele está furioso, furioso com aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. E na hora que os romanos viram que o pai ele não cederia, ele pegou o filhinho e disse: "Negue ou eu matarei o seu filho". E o homem ficou firme e aquele menino disse ao pai: "Pai,
Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Você pode imaginar uma criancinha pequena dizendo ao seu pai: "Não negue Jesus"? E essa criança, ela foi amarrada a uma árvore e conta a história. É difícil, né? Quando a gente tem filhos e a gente imagina essa situação, é muito difícil. Mas nosso amor a Jesus, ele precisa ser imensamente maior. E conta a história que essa criancinha, ela foi amarrada a uma árvore e foi torturada até a morte. Ela foi esfaqueada, mas aquele pai, ele não negou a Jesus. E a minha pergunta para você, o quanto que você está disposto a fazer por Cristo hoje? Para que quando chegar esse dia, se você for o escolhido de Deus para dar vida por Cristo, que você não negue a Cristo, que seus filhos não neguem a Cristo. A segunda história era no tempo de Antíoco Epifânio. E essa história, ela marcou profundamente. Eu tô aqui. A gente fica mais emocionado, né, quando a gente tá pertinho dos filhos. E diz que essa mãe, com 6 filhos, cada filho foi sendo colocado dentro de um caldeirão de água quente, de óleo quente, um por um. E a mãe dizia: "Eu não nego a Jesus". E no último filhinho, né, quando Antíoco pede que essa mãe renuncie à sua fé por amor a esse filho, ela disse a essa criança: "Filho, não envergonhe aos seus irmãos e ao seu Deus". E diz que a criancinha respondeu: "Não pense que porque eu sou uma criança, eu não amo". Ela falou assim: "Eu não amo o meu Deus. Eu aprendi com os meus irmãos, eu cresci na mesma família. Eu amo o mesmo Deus". E diz que a criancinha mesmo pulou dentro do caldeirão. E aí, a gente fica conversando e vendo essas histórias, e orando, e clamando a Deus: "Senhor, nos ajude a te amar de uma maneira tão grandiosa, que a gente não venha te negar nesses últimos dias". Durante toda a história, né, pessoas entregaram a vida por Cristo, e das formas mais cruéis. Eram nobres, diz o espírito de profecia que eram nobres, escravos, doutos ou ignorantes. Eles foram de igual modo mortos, sem nenhuma misericórdia. Mas eles deram o seu sangue, porque um dia Cristo morreu por eles. E o grande conflito, logo nos primeiros capítulos, ali na página 41, 42, ela conta muitas histórias de mártires. Não deixe de ler o grande conflito. E a palavra nos diz que vai chegar um momento onde vai sair um decreto, onde vai ter morte para todos aqueles que não desejam honrar o domingo. E esse decreto para matar os santos fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Está lá nos primeiros escritos. Nós sentiremos uma angústia tão grande, e nós clamaremos dia e noite por livramento. E assim como foi lá na história, e Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixa histórias bíblicas que servem de consolo, de ensinamento, assim como foi lá na história de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que ele promulgou um decreto para aqueles que não se ajoelhassem diante da estátua, que seriam mortos. Assim será nesses últimos dias para aqueles que não reverenciarem o domingo. E a minha pergunta para você, para que você reflita, e para que eu reflita também: se eu não aprender hoje a guardar o sábado, a honrar o sábado, a entender que o sábado é um dia santo, um dia que foi separado por um Deus maravilhoso, pensando em cada um de nós. Quando chegar esse tempo, os nossos corações, eles não se renderão a Deus. Talvez por medo de passarmos necessidades, e
Deus nos diz: leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Não deixe de ler depois, nós não temos tempo aqui. Mas leia o 13º, capítulo 13 de Apocalipse. Porque ali tem um recado de Deus muito importante. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor a comprar e vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se eles não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. Então virá um decreto de morte e um decreto onde a gente não vai mais poder comprar e nem vender. E eu e você estamos nos preparando? Deus deixou mensagens para a gente muito importantes, que hoje a grande maioria das pessoas que vivem isso, elas são taxadas de perfeccionistas. Deus deu a mensagem do Vida no Campo para a gente, para a proteção do povo dele, não para o momento do decreto, porque a gente vai logo mais entender que nesse momento é o momento do povo de Deus sair. Ele vai para as montanhas, ele sobe as montanhas, para as cavernas. Mas neste momento do vida de campo, do vida do campo, no campo, é um tempo de preparação do nosso caráter, para retirar todas aquelas coisas que Deus precisa que sejam retiradas, que o mundo entrou e tomou conta do nosso coração. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do 4º mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como os guardadores de sábado. Mas a grande notícia é que o remanescente, ele faz de Deus a sua defesa. Lembra do Salmo 62? O remanescente faz de Deus a sua defesa. E nós só faremos de Deus a nossa defesa lá que eu digo assim, porque esse lá já está bem presente, né? Nós estamos às portas da volta de Jesus. Eu creio que os acontecimentos eles serão muito rápidos daqui para frente. E o meu desejo é que o nosso coração ele esteja preparado para a volta e para a volta de Jesus e para tudo que vai acontecer, para que a gente não seja pego de surpresa. E naquele tempo, diz Deus, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Quando vier este tempo de angústia, todo caso já estará decidido. Você entendeu? Quando chegar esse tempo, você e eu não teremos mais como tomar a decisão ao lado de Deus. Quando chegar esse tempo de angústia, todo caso estará decidido. Não mais haverá graça nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. O momento de nos prepararmos é hoje. Não adie mais. O tempo de preparação é hoje. Estes poucos remanescentes, diz o testemunho seletos, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Que coisa extraordinária. A elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar o seu povo agora, pois em sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo em tão terrível conflito? O decreto de morte será semelhante ao que foi promulgado lá no tempo de Esther. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Deus tem um chamado para você. Viva hoje a minha lei. Viva hoje os meus mandamentos. Vi então os principais homens da terra consultando entre si Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Eu vi um escrito
exemplares, do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Se o povo de Deus puser a confiança nele e pela fé se apegar ao seu poder, os ardis de Satanás serão frustrados tão evidentemente em nosso tempo como nos dias de Mardoqueu. Que coisa impressionante, né? E como nos dias ali onde Deus, né, nos deu a história de Mardoqueu, a história de Esther. O povo de Deus, e neste momento, o povo de Deus estará em fuga, foge. Mas muitos estarão encarcerados, estarão nas prisões, presos. Quando o decreto ele for promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos, quando o governo nos retirar a proteção, abandonando-nos à destruição, nós devemos sair da cidade. Será um momento de fuga, onde você deixará tudo para trás. Por isso que Deus diz que nós precisamos agora aprender a nos desapegar. Nos apegar de bens, terras, casas. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, todos juntos, pretos e brancos, serão arrojados à escravidão, mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte e deixados alguns aparentemente para morrer à fome no escuro e fétidos calabouços. O grande conflito, na página 628. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam para lhes tirar a vida. Mas Deus tem uma boa notícia para a gente. O decreto ele acontece dentro do fechamento da porta da graça. E após o fechamento da porta da graça, ninguém mais morre. Nenhum justo morre. Uma coisa muito interessante, eu até tentei, como nós estamos numa missão, eu não consegui achar o texto, né? Porque ninguém mais morre após o fechamento da porta da graça? Porque não há mais salvação de pessoas. Deus já falou, segue o injusto fazendo injustiça e o santo continue sendo santo, não é verdade? Puro continue sendo puro. Agora já não teria mais salvação de pessoas, então não precisa mais do sangue dos mártires. Agora, cada um de nós terá que ser provado individualmente. Cada um de nós terá que passar a prova sozinho. A fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Eu preciso ser provada, você precisa ser provado. Cada um de nós será provado. E neste momento, terras, bens, nenhuma utilidade mais tem. Por isso que eu creio que nós chegamos no momento em que tudo deve ser colocado nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor deseja a minha casa, o Senhor deseja os meus bens, o meu carro. Senhor, nos mostre quando eles deverão ser vendidos. Porque neste momento, nada mais tem valor, você não pode mais vender para ajudar na obra de Deus. Então, é preciso fazer isso antes, num tempo que antecede o fechamento da porta da graça. Então, diz Deus, né? Vendei os vossos bens e dais esmola, lá nos lugares celestiais, nessa meditação lindíssima. Essa mensagem deve ser transmitida fielmente, inculcada no coração das pessoas, para que a propriedade de Deus retorne a ele em oferendas para o avanço de sua obra no mundo. Onde está o seu coração? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Em adquirir mais e mais bens? Ou devolver para as mãos do Senhor os bens que ele lhe deu e que lhe pertencem, para que Deus possa finalizar essa obra? Com a minha mão, com a sua mão. Como o tempo de angústia de Jacó.
Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo, dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo no velho mundo, o protestantismo apóstata no novo, eles adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honraram todos os preceitos divinos. E pela graça de Deus, eu e você, façamos parte desse povo que obedeceu a todos os reclamos dos preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Louvado seja Deus, porque Deus disse que não duraria muito tempo, porque senão nós não suportaríamos. Porque nosso Deus, ele é misericordioso, nosso Deus nos conhece, sabe? O quanto que nós podemos passar por aflição. Aos olhos humanos, parecerá todavia que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou por um momento. Nós vamos pensar que o Senhor nos abandonou por estarmos sucumbindo às mãos do inimigo. É o tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando livramento. Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima, a palidez repousa em cada rosto, não cessam, porém, de orar fervorosamente. O grande conflito 630. Quem está orando fervorosamente? Quem está passando por grande angústia? Aqui tem uma grande controvérsia no nosso meio, não é verdade? Quem está passando por isso? Porque há muitos que dizem que nós vamos continuar pecando até o último momento. Mas a palavra e o dom profético não dizem isso. Eles falam que quando Deus diz, continue o justo fazendo o injusto fazendo injustiça e continue o justo fazendo justiça, ali Deus já nos selou. Eu entendo, este é um pensamento meu, pessoalmente, que nós não saberemos disso, mas a partir dali, já não há chance mais, porque nós não teremos intercessor. Jesus sai do santuário celestial agora para cumprir o final da sua missão aqui. E agora não há mais intercessão no céu. Então, nós estaremos clamando, angustiados, mas se tivesse algum pecado ainda para confessar, diz a palavra que nós não suportaríamos. Os justos, eles não têm faltas ocultas para revelar, diz o Senhor. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgisse diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, eles seriam vencidos. O desespero suprir-lhes ia a fé, e eles não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que eles têm uma profunda intuição de sua indignidade, eles não possuem faltas ocultas para revelar. Vocês entenderam? Ao mesmo tempo que esse povo, eles não possuem falta oculta, eles têm uma profunda intuição da sua indignidade e de que sem Cristo eles nada poderiam fazer. O povo de Deus, eles terão uma intuição profunda de seus malagrosos e de seus pecados, e ao reverem a vida, sossobrar-lhe-ão as esperanças, lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, alegrarão suas promessas feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão de sua alma será: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Que coisa linda e que consolo pra gente, né? Porque Jesus não deixou Jacó. E ele o abençoou grandemente. E Deus diz que o mesmo acontecerá com o povo remanescente, que lutará com Deus e que passará por grande angústia, mas que vai dizer a Cristo: eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Mas neste momento, nenhum de nós perderá mais a vida, se ali estivermos vivos. Após o fechamento da porta da graça, após o decreto, este decreto de morte, ninguém mais perde a vida.
Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação e que se não encurvariam ao decreto da besta e nem receberiam o seu sinal. Vi que se fosse permitido aos ímpios matar os santos, Satanás e todo o seu exército maléfico e todos os que odeiam a Deus ficariam satisfeitos. Lembrem, Deus não permitirá mais. Eles serão testemunhas do cuidado de Deus para com seu povo e contemplarão seu glorioso livramento. Não haverá mais mártires neste momento. O povo de Deus não está livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta do alimento, eles não serão abandonados a perecer. Nós não teremos mais abundância, mas Deus nos prometeu o pão e a água. Assim como ele fez com Elias, ele fará com seu povo. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Então, aqui eu achei o texto que eu falei antes a vocês, né? Porque nenhuma morte mais após o fechamento da porta da graça. Porque agora não teria mais nenhum benefício. O sangue dos mártires não seria mais mártires, seria em vão. Deus proverá. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Então, Deus está nos dizendo aqui que para o tempo de angústia, você e eu não devemos fazer nenhuma provisão. Eu preciso plantar porque eu preciso de alimento. Eu preciso comprar muito alimento para deixar guardado. Eu preciso de roupas. Eu preciso disso, daquilo. Nenhuma provisão deve ser feita por mim e por você para este tempo. Porque Deus já tem tudo programado. Deus já tem tudo da maneira dele para que nós sejamos vencedores. O que nós vamos precisar? E ela diz o porquê nós não devemos ter alimento acumulado. Ela diz assim: vi que os santos, se tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e a pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam seus campos. Imagine que o povo de Deus estará passando por grande sofrimento. Mas o povo que escolheu não ser de Deus, ele estará sofrendo imensamente mais com as pragas. Nós estaremos sofrendo uma angústia de coração grande por não sabermos se todos os nossos pecados foram perdoados. Mas tem um texto que diz que nenhum pecado mais virá à nossa lembrança, porque eles foram apagados pelo sangue de Cristo. Ela nos diz que será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus. Lembra do Salmo 62? Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que nós não teremos falta e nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de nos estender uma mesa no deserto. E aí a gente lembra de Elias sendo alimentado por Deus, né, através dos corvos. A gente lembra do maná caindo do céu, o pão do céu. Vi que havia um tempo de angústia diante de nós e em que premente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de pão e água. Por isso que eu entendo que nós, como povo de Deus hoje, a gente precisa aprender a viver de uma forma mais simples. No tempo de angústia, ninguém se afadigará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais e Deus proverá alimento para eles. O nosso sofrimento será aqui, em nossa mente. Estamos perdoados. Nossos pecados foram todos confessados. Manuscrito 2, 1858. O tempo de angústia está precisamente diante de nós. Por isso que hoje é o tempo de preparação. E então, premente necessidade requererá que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Como temos que aprender. Mas Deus nos preparará para este tempo. Nessa terrível ocasião, nossa necessidade será a oportunidade de Deus para comunicar seu poder, fortalecer e amparar o seu povo. Pão e água é tudo que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. História da Redenção, 129. Nenhum intercessor, mas constante comunhão com Cristo. E eu quero indo já para o final.
Eu já falei sobre isso, né, mas eu quero novamente entrar neste assunto de uma maneira rápida. Nós não teremos mais nenhum intercessor neste momento. E é por isso que a palavra de Deus e o dom profético dizem que não haverá mais pecados. Você e eu não estaremos pecando deliberadamente, não haverá pecados nesse momento, mas você jamais saberá disso. Você não há como se gloriar, porque você estará em tremenda angústia pelos seus pecados, imaginando que você não confessou alguns deles. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. E naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. O grande conflito, páginas 613 a 614. Esquecer-se ao Senhor do seu povo nessa hora de provação? Não, não, não. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o prazer terrestre, e anjos virão a eles nas celas das prisões. As paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, dessa história que me encanta profundamente, enquanto lá na prisão foram visitados. Houve ali a presença celestial e eles cantavam e louvavam a Deus. Lembra que as histórias bíblicas foram nos deixadas para aprendermos, para tirarmos lições para a nossa vida como exemplo para o que nós vamos passar? Nós precisamos hoje ter visão celestial. Nós precisamos hoje pedir que os olhos de Cristo estejam em nós, os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo. Nós precisamos ser como Jesus. Deus nos diz que é impossível a mim e a você termos a ideia do que o povo de Deus há de passar nessa terra. Nós passaremos por grande angústia, por grande sofrimento, mas ele será por um pequenino tempo, porque senão nós não suportaríamos. E eu finalizo dizendo a vocês que Cristo nos disse que neste momento nós não acariciaremos nenhum desejo pecaminoso. Nós continuaremos com a natureza pecaminosa e ela só será retirada conosco, de nós, na glorificação. Deus nos diz assim: agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, lá no santuário, no Santíssimo, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. A palavra nos diz: sede santos como eu sou santo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra em nossos corações humanos algum ponto em que ele pode se apegar e nos destruir. Em que ele pode ter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio da qual suas tentações asseguram a sua força em nós. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e ele nada tem a ver comigo. Nós precisamos do modelo Cristo Jesus. Ele nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Grande conflito 623. Enquanto reinar Satanás, a gente precisa entender isso. A batalha contra o próprio eu, ela continua durante até a volta de Cristo. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Em nenhum momento você vai dizer: estou perfeito. Acabou a batalha. Ai, posso descansar. Nenhum momento. Deus diz: haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo. Completamente. A santificação, diz Deus, em Atos dos Apóstolos, lá na página 560 e 561, é o resultado de uma obediência que dura a vida inteira. Tem de se manter constante guerra contra a mente carnal.
E temos de ser ajudados pela enobrecedora influência da graça de Deus, que vai atrair a mente para cima, habilitando a meditar sobre coisas puras e santas. Nós precisamos de Jesus o tempo inteiro. Nós precisamos de Cristo o tempo todo. O tempo inteiro. Quando os seres humanos receberem carne santa, eles não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Se bem que o pecado seja perdoado nesta vida, os seus resultados não são agora inteiramente removidos. É por ocasião da sua segunda vinda que Cristo deve transformar nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso. A gente precisa entender e fazer a diferença. A nossa natureza é pecaminosa e nós só seremos transformados da natureza pecaminosa na glorificação, quando nós formos transladados para o céu. Mas aqui neste mundo, cada dia nós podemos ser perfeitos em Cristo, com chances de cair, com lutas ferrenhas para lutar cada dia, diz Deus. Mas Deus pode nos considerar santos se nós andarmos com Ele a cada dia. Hoje, se você andar com Jesus, aprendendo a obedecer-lhe, aprendendo ao seu chamado, Deus lhe considera santo hoje. Mas entendendo que amanhã você pode cair, né? Que você pode falhar se você não estiver ligado à videira. Nós somos vasos furados que precisamos constantemente da presença de Cristo e do Santo Espírito. E eu finalizo aqui, dizendo para você, e é uma fala que Deus fala a mim também. Nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Nós não temos noção do que vai acontecer. Eu lembro que na pandemia foi uma loucura, né? Foi uma grande divisão entre o povo de Deus. Faz isso, não faz. Alguém falava no apagão era conspiração. E essa semana a gente pôde ver, sendo noticiado no mundo todo, o apagão que teve acho que foi nos Estados Unidos, né? Eu estou numa missão e alguém me entregou essa notícia e eu não cheguei a examiná-la. E a gente pode ver que os acontecimentos, eles serão muito rápidos. E nós precisamos hoje estar apegados à palavra de Deus. A estarmos firmes no que Deus disse, não no que o homem diz, mas no que a palavra diz. Nós precisamos aprender a ser como os bereanos. Eu gosto muito de Atos, se eu não me engano é 17, onde Cristo fala que os bereanos, eles foram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles aprenderam a não confiar nos homens. Eles escutavam um sermão e eles iam à palavra para confirmar se aquilo era verdade. Chegou um tempo onde nós precisamos buscar a Cristo de todo o nosso coração. Amar a palavra de Deus e o dom profético, que é a palavra de Deus. E o meu desejo e a minha oração é que eu e todos vocês que estão assistindo, que vão assistir isso mais tarde, estejamos preparados para passar por tudo isso, ser o povo de Deus, o povo remanescente, e que permanecerá firme na palavra de Deus. E eu finalizo lendo novamente para a gente o início do Salmo 62. Para que a gente aprenda que nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos abrir a palavra, comer a palavra, nos saciarmos com a palavra. E o Salmo 62, novamente, o 1 e o 2 fala assim: verdadeiramente a minha alma espera em Deus. Dele vem a minha salvação. Você precisa seguir com essa certeza. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa. E eu não serei abalado. Grandemente, diz a minha Bíblia, né? Eu não serei grandemente abalado. Nós seremos abalados, nós seremos frustrados, nós passaremos por perseguição, momentos difíceis como nunca imaginamos, diz Deus. Mas Ele nos fez uma promessa de que Ele estaria conosco, de que o pão e a água não nos faltariam, e de que mesmo não havendo mais intercessão, os santos terão a presença de Cristo e do Espírito Santo. E este é meu desejo para mim e para vocês, que nós estejamos preparados para a volta de Cristo. E eu acredito que este será o próximo assunto de vocês, né? Nosso assunto aí com o Roberto, que será a volta de Cristo. Então vamos orar, fechemos nossos olhos. Querido e bom Deus, louvado seja o Senhor por toda a eternidade.
Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos deixou cada acontecimento. O Senhor nos deixou predito o que aconteceria nesses últimos dias, porque o seu desejo, Senhor, é que todos estejam preparados. Que os nossos corações sejam tocados pelo Santo Espírito, que nós possamos tomar a decisão, Senhor, hoje, de fazermos a tua vontade, de te buscarmos de todo o coração, de darmos a vida agora pelo Senhor, para que, se precisarmos morrer, nós estejamos prontos, assim como as histórias que eu contei aqui, assim como outras milhares de histórias de pessoas que deram a vida pelo Senhor. Pai, purifica os nossos corações, derrama teu Santo Espírito e ajude-nos a estarmos preparados para a chuva serôdia. Abastece-nos hoje, Senhor, com a chuva temporã. É o que eu te peço, não que haja em nós algum mérito, mas no santo e precioso nome de Cristo Jesus, que é música aos nossos ouvidos e melodia aos nossos corações. Amém.